Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa, sessão de quinta-feira. Tem sido a panágio, portanto, os primeiros minutos, meia hora, 40 e 45 minutos, analisarmos alguns assuntos e hoje não fugimos a regra. Vamos olhar para alguns assuntos de interesse nacional e também internacional. Tenho o privilégio de receber uma vez mais em estúdio o Dr. Alberto da Cruz. Muitíssimo boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. De igual forma também, portanto, o Dr. Gustavo Mavi, boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado, boa noite. Quero saudar também e agradecer aqui a presença do Dr. Adelino Buco. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Sugere-me, portanto, que comecemos por olhar para esta nomeação do novo governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, quadro do FMI, é o novo governador do Banco Central, por indicação do Presidente da República e em substituição, portanto, de Ernesto Gove, que esteve em frente do Banco Central por volta de 10 anos, são 2 mandatos. Que Banco de Moçambique, começaria por si, Dr. Alberto, que Banco de Moçambique é que vai encontrar, portanto, este novo governador e o que é que se pode esperar, efetivamente, dele nesta altura em que a economia moçambicana não respira bons ares? Bom, antes de mais, cumprimentar os telespectadores e os meus colegas do painel. E acho que, um pouco antes de entrarmos profundamente para o tema, acho que temos que saudar o Gove pelos 10 anos que esteve à frente do Banco Central e entre os vários erros, entre os erros que ele cometeu ou deixou de cometer, penso que foi um governador que soube, vamos assim dizer, exercer com responsabilidade e ir de acordo com aquilo que era o esperado para um governador ou para quem exerce aquele cargo. E no segundo momento é que, efetivamente, o Gove sai, quer dizer, no momento mais ou menos de tensão dentro da sociedade e por aí fora. E se está recordado, o Gove sofreu ou tem sofrido pressões de todos os lados para que ele justifique qual foi o papel dele, por exemplo, nas transações da Proíndico, a Ematum e por aí fora, porque as pessoas entendem que é o papel do Banco Central controlar aquilo que são os fluxos monetários ou entrada e saída de dinheiro no país. Ou seja, se houve essas transações, então será que o Banco Central não estava a par e qual foi o seu papel dentro deste processo todo? Agora, e se notarmos no fim, quer dizer, nos últimos 2 anos, e principalmente este ano em particular, a moeda nacional sofreu uma depreciação face ao dólar e face ao rand, que são as principais moedas de troca no país. Hoje em dia estamos com um câmbio aproximado a 80 e o rand quase ou perto de 5 meticais por unidade. E para uma economia como nossa, que depende quase que, na sua grande maioria ou na totalidade, de importações, esse ambiente cambial tem, vamos assim dizer, chamado mais responsabilidade e virar todas as atenções ao Banco Central. E lembrar também que estamos num período onde a inflação está nos 20%, quando o expectável ou então o objetivo do Banco Central é que seja 5%, ou seja, estamos quase 2, 3 vezes acima daquilo que é a média esperada. Então, para um novo governador, o Zandamela neste caso, eu penso que, obviamente, que o desafio para o cidadão mais comum é tentar ver, quer dizer, esses indicadores mais ou menos nivelados ou ao níveis quase que sustentável. Aí podemos definir o que é um nível sustentável. Agora, eu acho que esse vai ser o grande desafio do governador do Banco Central, que é controlar as taxas, a taxa de câmbio, a taxa de juros, a inflação e tudo mais. Como último ponto que eu gostaria de deixar em relação a este assunto é que também não deixaria de comentar que, quer dizer, a nomeação de alguém com quase 3 décadas no FMI suspeita-se que pode ser também uma tentativa do próprio governo de preparar os seus caminhos com o FMI, uma vez que o atual
o recém-nomeado governador conhece os corredores. Este é um assunto que eu gostava que nós explorássemos e aprofundássemos um bocado aqui, algum bocado. Quero ouvir ali, portanto, a doutora Adeline Buque, relativamente à nomeação, portanto, do novo governador do Banco Central de Moçambique. O que é que espera, quais são as expectativas que tem, portanto, relativamente a esta nomeação, esta indicação por parte do Presidente da República e olhando, acima de tudo, para a atual conjuntura económica do país? Muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores e os colegas do painel e também saudar o Dr. Gove por ter exercido esta função por longos 10 anos, não é muito pouco. Esteve nos momentos muito bons da nossa economia e também esteve nos momentos muito maus da nossa economia. E relativamente ao novo governador, eu penso que, na minha opinião, não devemos depositar falsas expectativas em relação à pessoa do governador, porque está aqui em causa não é, na minha opinião, a pessoa, mas todo um conjunto de situações da nossa economia, não é? E que devem responder em simultâneo, quer dizer, não é só a questão da política financeira que está em causa, porque se nós não tivermos a reação das áreas económicas e outras, a situação vai se manter na mesma. Portanto, não vejo o novo governador como alguém que chega e vira as coisas para o lugar onde se pretende que estejam. Portanto, é preciso termos expectativas realísticas em relação, porque, bom, esta é a minha opinião, mas de qualquer modo, há um dado muito interessante, embora não seja de discussão neste momento, que provavelmente é uma vantagem ou desvantagem o facto de ser uma pessoa que esteve durante muito tempo fora do país. Não sei se vai ser vantagem ou desvantagem, porque ele vai ter um trabalho muito imenso do ponto de vista de conhecer a nossa economia, como é que ela funciona, quais são os meandros da economia, como é que ela se desenvolve. Portanto, é naturalmente que tem lá quadros, tem lá outras pessoas, mas também pode ser vantajoso porque para um determinado problema ele pode buscar um teorema que o ajude a resolver, sem ter que baixar para o nível de pessoas que conhecem a economia real. Agora, se isso é bom ou se é mau, o tempo nos dirá. Portanto, mas eu, na minha opinião, aconselho a que as expectativas sejam moderadas, porque, efetivamente, acredito que o Zandamela não é nenhum mágico para, de um momento ao outro, virar a nossa situação atual para uma situação melhor. Pois, e ele chega a encontrar, portanto, um Banco Central com cofres totalmente vazios, ou praticamente vazios. Sim. As reservas internacionais praticamente também não existem. O país não está a exportar nada para a obtenção de divisas, portanto vai ser uma situação extremamente difícil esta que vai encontrar. É esta conjuntura que não nos pode levar a grandes expectativas em relação àquilo que poderá ser feito, porque a reação tem que ser de todos os setores que influenciam, portanto, quer na área de exportações, quer para a entrada de divisas, quer na área de produção para o consumo interno, que diminui a pressão sobre o câmbio, sobre a moeda estrangeira. Quer dizer, tem que haver uma reação coletiva de todos os setores, por forma a que a economia tenha uma dinâmica melhor e o Banco Central trabalhe com alguma normalidade. Agora, sem esta conjugação de esforços, penso que qualquer bom, mesmo que fôssemos buscar a Lagarde, que é a presidente do Fundo Monetário Internacional, não teríamos muito sucesso se as coisas não estiverem devidamente alinhadas. Pois bem, Dr. Gustavo Mavi,
Foi indicado, portanto, este quadro do Fundo Monetário Internacional, portanto, para chefiar as políticas económicas no nosso país, portanto, através do Banco Central. Julga que esta terá sido uma estratégia do Governo para, de alguma forma, facilitar, diga-se, as ligações Moçambique-FMI neste momento de crise em que as relações praticamente entre o Banco Mundial, o FMI e Moçambique estão suspensas? Suspensas não. Quer dizer, o que existe é um ambiente em que perdeu-se a confiança, não? Por causa das questões decorrentes das dívidas. Mas eu penso que é uma pessoa certa, tendo em conta que vem de lá mesmo, conhece pelo menos os meandros do FMI e, por inerência da proximidade das duas instituições, uma fica à frente da outra, trabalham em comparticipação, digamos assim. O FMI é o banco que praticamente trabalha com o Banco Mundial, que é o executor. Eu penso que ele está em condições de pegar o telefone e falar com os seus ex-colegas, ou vão ser ex-colegas agora, e poder lhe ajudar a resolver o problema. Mas eu queria dizer o seguinte, que o dinheiro é o papel, não é mais do que isso. E enquanto a nossa economia não for uma economia forte, economia é o quê? É o conjunto de atividades humanas, não é? Produção de bens, de serviços, que fazem com que um país possa ter uma moeda forte. Não é o nosso caso. Isso é muito simples de ver. Se você viaja agora por terra ou mesmo por ar e atravessa a nossa fronteira, não vais precisar de perguntar se estás ainda em Moçambique ou na África do Sul. É nítido. Porque do outro lado, parece uma terra bem trabalhada, parecem campos de futebol, só que não tem balizas. Isso é nítido. E eu penso que ele não terá nenhum milagre enquanto não conseguirmos transformar nossa economia numa economia produtiva. Vamos ser sinceros. Grosso modo, em Moçambique não se trabalha. Isso é uma verdade. Eu lembro que há 12 anos, em conversa com o embaixador, então o embaixador chinês, esse que fez esse Ministério dos Estrangeiros, foi feito na altura em que ele é embaixador, o João Cristiano. Eu levei lá à Rádio Moçambique para tentar ensinar aos moçambicanos a cultura do trabalho, de que eles já são bons. Eles também estiveram uma vez na vida, 200 italianos já adormecidos, os chineses, mas em algum momento despertaram e hoje reconstruíram o país dele em 30, 40 anos. 30, praticamente. Então eu penso que é o que nós precisamos fazer. Não teremos nenhum governador mágico que fará da nossa moeda uma moeda forte ou que tenha uma paridade cambial. Eu estava, um pouco antes de começar esse programa, não fazia sentido, por exemplo, que a nossa moeda fosse mais forte que a rupia indiana. Como a economia mais ou menos robusta, eu conheço a Índia, e na altura que nós andamos aqui por 30, a rupia andava por volta de 70 rupias para comprar o mesmo dólar que nós comprávamos por 30. Portanto, havia qualquer coisa que nós sabemos. Com isso não quer dizer que é bom essa desvalorização, até não é, mas também temos que ter em conta, a depreciação do meticais não é única. Eu escrevi um artigo em outubro do ano passado, em que eu provo, através de dados que eu compilei, nomeadamente na revista The Economist, que mostra que há 150 países que estão na mesma situação desde o ano passado. A África do Sul é um deles. Todos os países africanos estão em problemas com as suas moedas. Há outro problema ali, é que os americanos, e isso deve ser dito, criaram um problema a partir de algum momento, porque o FMI pressupõe-se que, esse FMI de onde vem agora o novo governador, pressupõe-se que liberta por ano 6 trilhões de dólares para os emprestar aos países membros do FMI, que são cerca de 200. Os americanos não estão a fazer isso, estão a colocar só 1 trilhão. Isso faz com que a demanda seja maior, a oferta do FMI é menor, e colocam os restantes 5 trilhões, queria dizer, nos bancos privados em Nova York, que vendem o dólar a um preço especulado, deve-se dizer isso. Então, é isso também que faz com que as moedas estejam a derrapar. Todo o continente europeu, todos os países asiáticos, os africanos, de um modo geral, têm as suas moedas em depreciação. Estou a falar de 150. O mundo é construído por cerca de 200 países. Portanto, este é o problema que temos neste momento. Pois, os desafios que o Presidente da República colocou, portanto, ao novo governador, entre eles, portanto, a introdução
a introdução de políticas para travar a inflação e travar a depreciação cambial, colocar uma disciplina na banca para que pratiquem juros aceitáveis. Vão ser desafios alcançáveis, diga-se, se quisermos considerar a médio prazo. Eu penso que sim, porque o presidente Nunes está a atacar o problema de duas frentes. Sabe que ele não está a colocar parques industriais, parques agrícolas, que vão dinamizar a produção agrícola. Este país tem muita terra, tem muitos recursos, tem muito mar à volta, tem muitas lagoas cheias de peixe, tem muitos recursos. O que nos falta é sabermos sugar isso. Nós não estamos a fazer isso. Vai apanhar muitos homens aí, aqui mesmo em Maputo, a jogar em chuva, aquele jogo, não a trabalhar. Isso, nas repartições públicas, as pessoas estão lá para sentar, mas sinceramente sentar. Eu fui gestor até há pouco tempo. É um problema você pôr o moçambicano a trabalhar. Vai começar a dizer, mas isso não é teu, isso é do governo. Chega para marcar a presença e mais nada. Nós temos que trabalhar, não temos hipótese. Olha, mas deixa só fazer uma pequena observação. Eu penso que, na minha opinião, é importante olharmos para o novo governador do Banco de Moçambique na perspectiva de que o país eventualmente terá inventariado aquilo que são os seus crânios no exterior e que podem dar um melhor contributo a nível nacional, independentemente nas suas áreas de especialidade. Porque olharmos o Zandamela como alguém que vai facilitar os corredores do Fundo Monetário Internacional, eu penso que é minimizar aquilo que pode ser as suas valências como indivíduo e aquilo que pode ser a sua própria capacidade como indivíduo. Eu penso que não podemos olhar, e mais do que isso, podemos estar aqui a depreciar aquilo que são as próprias decisões soberanas do nosso Estado, que tem que depender daquilo que são os interesses do Fundo Monetário Internacional. Mas convenhamos, esta indicação numa altura tão importante quanto esta, em que Moçambique... Deixa-me só... Eu penso que o senso comum pode ir para aí. Pois. Mas eu penso que, do ponto de vista daquilo que são análises que nós temos que estar a fazer, porque podemos concluir, se formos por esta linha, que então temos alguém do Fundo Monetário Internacional posto no Banco de Moçambique. Não é por aí, doutor. Exatamente. A questão é a seguinte. Então, é preciso, na minha opinião, eu penso que é preciso, primeiro, valorizar o facto de que um cidadão nacional que esteve durante muito tempo a dar o melhor de si pelo mundo fora é trazido para o país para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Aí bateste na tecla certa, só que não estás a tocar toda a orquestra de modo que ela seja aquilo que está a pensar. É o seguinte, quem mudou a China é um homem. É como diz o Federico Castro, um homem pode mudar a história. Todas as revoluções nasceram de uma pessoa ou de um livro que alguém leu e fez as transformações. Chama-se Deng Xiaoping. Quando ele tentou fazer o que agora está sendo feito na China, que é casar o comunismo com o capitalismo, que é um casamento perfeito e é muito difícil perceber como é que eles fizeram aquilo. Não foi percebido, foi preso no tempo de Mao Tse-tung e teve que se exilar. Mas quando Mao morreu e ele ficou no lugar dele, ele foi construir no sul de Hong Kong, no sul de Hong Kong, uma pequena cidade, tipo Maputo, chama-se Shenzhen. Ele construiu aquela cidade, a coisa mais moderna que se viu na zona asiática, e diz, isto é possível fazermos em todo o país. E todo mundo que era séptico era levado para ir ver aquilo ali. Se entrar na internet Shenzhen, aí de ver, é uma cidade moderníssima, parece aquilo que nós ouvimos apenas na Bíblia falar do paraíso. Então os magnatas de Hong Kong, que já viam bem, estavam numa cidade moderníssima, passaram a comprar as casas do Shenzhen e replicou-se aquilo em todo o país. Hoje a China, as cidades chinesas só estão no mesmo sítio, mas não são as mesmas. Beijing não é a mesma.
Portanto, moral da história... Ou seja, trazer a Zandamela... diáspora, como estava a dizer Pois. aqui, pode ser um elemento fundamental. Não se sabe como é que a América se desenvolveu. A América importou cérebros ao longo de anos, mesmo agora faz isso. Se você é uma pessoa dotada de conhecimento, de talento, pode obter, não digo a nacionalidade, mas acesso aos Estados Unidos, dá-um o Green Card, que é um documento que te permite trabalhar lá com seu know-how para ajudar a transformar a América. Eles foram roubando os cérebros na Europa, que na altura viviam numa sociedade um bocado mais repressiva e tal, e conseguiram desenvolver a América para ser aquilo que é. Portanto, quando eu estava em Londres, nos anos 90, eu sabia que havia a Coca-Cola, por exemplo, promovia reuniões anuais em que levava os cidadãos de todos os países africanos, por exemplo, e de outros países, de volta aos seus países, para ir trabalhar para a Coca-Cola. Porque tem uma coisa, tem um conhecimento e tem a tal cultura do trabalho. Cultura do trabalho não é uma coisa que se aprende na escola, pode-se aprender, mas é a maneira como tu vês as pessoas a trabalharem, e você não, e tu adaptas. Se você perguntar a uma pessoa que estudou na China, vai te dizer que, olha, em Moçambique não se estuda, e não se estuda neste país. Pois bem, Alberto, De um modo geral, tem a mesma perspectiva, portanto, em relação ao Adelino Buck, que, portanto, não se pode olhar para a chegada do novo governador do Banco Central como o facilitador ou aquele que eventualmente foi chamado para facilitar os corredores do FMI nas negociações, portanto, neste processo crítico da nossa economia. Bom, eu parto do princípio que todo ser humano é racional, obviamente. E qualquer ação que toma visa, no máximo, maximizar ganhos com isso. E olhando para o estágio atual da economia e aquilo que é a imagem de Moçambique afora, há uma necessidade, obviamente, de trazer pessoas que têm uma capacidade de, primeiro, vamos assim, competências individuais, mas também uma representação, então um mérito internacional das suas competências. E, sabe, as coisas não são muito por acaso. Se sabe é que em setembro, finais de setembro deste ano, há mais uma missão do FMI ao país e é por essas alturas também que o presidente começa a mexer um pouco o xadrez. E também sabe que o presidente vai a Washington encontrar-se com o representante ou a representante do FMI para a África. Então, é assim, é verdade e pode não ser isso, mas os factos podem julgar para que a gente chegue mais ou menos a essa conclusão. Ou seja, eu posso dizer que o presidente conseguiu procurar o homem certo. Okay. Ou seja, um homem que tem capacidades técnicas, já tem uma experiência longa, vendo o currículo dele, já andou um pouco pelo mundo afora. E é uma pessoa efetivamente que tem capacidades técnicas, mas também vem de uma instituição atualmente estratégica para o país. E um outro ponto, só para terminar, não podemos nos esquecer que o presidente ou o governo foi dado um TPC pelo FMI e esse TPC em setembro vai ser exigido para saber o que foi feito. Eu creio que chegando ao FMI, pelo menos o governo tem alguma coisa para dizer, mudamos este, mas não chegou ainda àquilo que o FMI quer. Obrigado. Só queria dizer uma coisa. Pois. Quando eu disse que na Espanha não se estuda, grosso modo, eu fui professor, a pessoa chega à universidade sem saber a tabela. Para somar 4 mais 4 tem que ir à calculadora. Isso é incrível. E depois, o que nós temos neste país, chamado de empresário, desculpa, meu colega ele é empresário, é aquilo que o Fanoni dizia, é o dilema de ter homens de negócio e não capitães da indústria. Neste país, o que temos, grosso modo, chamados de empresários, são intermediários de outros empresários de outros países que vêm aqui e eles se acoplam e vão de boleia. Tem algumas comissões, não sei, mas de produtivos não tem nada. Isto obrigado. Eu gostava de convidar-vos agora a olharmos para muito. Não, deixa eu dizer que eu penso que há uma tendência no nosso país de trazer um debate falso em relação aos empresários nacionais. Okay. Eu penso que cada indivíduo que faz opção por esta área de empresariado, ele faz opção daquilo que ele vai fazer. Eu não vou, como comerciante, fazer o trabalho do agricultor.
Portanto, a questão que podemos questionar é por que é que nós não temos agricultores produtores e temos mais comerciantes e depois analisarmos isso. Agora, pensar que as pessoas que estão no comércio ou estão na prestação de serviços deviam estar com tratores a lavrar, eu acho que é um falso problema. Porque a primeira pessoa que deveria fazer isso és tu. Porque deixavas de ficar no jornalismo, ias para empreendedor, pegavas no seu trator, ias para choco 20 hectares e fazias o tomate, vinhas vender no Zimpeto. Então, eu penso que é preciso que cada coisa esteja no seu lugar. Se eu sou um indivíduo ligado a transações, eu sou empresário na área de transação. Não vou deixar de ser. Não confunda a divisão do trabalho. Eu sou jornalista, você sou empresário. O que eu quero dizer é que vocês, grosso modo, são falsos empresários. E eu vou lhe dar um texto que eu escrevi, que tem mais de 20 anos. O dilema de ter empresários não capitais da indústria. Poderás se espelhar e ver que vocês têm que se reconverter. Eu acho não que podem passar a ser especuladores. Precisa de um debate. Precisa de um debate, exato. Eu queria sugerir mesmo que encontrássemos um outro momento para debatermos essa questão, até porque temos também que olhar para a questão da reunião da Troika da SADC, que decorreu esta semana na Suazilândia. Moçambique tinha pasta da Defesa e Segurança, retira-se ou entrega a pasta, portanto, a outro país da SADC, sem, entretanto, ter conseguido avançar, progressos largos em relação à questão da do conflito na República Democrática do Congo, no Lesoto e também no Madagascar. Portanto, nenhum destes dilemas ficou, diga-se, resolvido. Como é que nós podemos avaliar, portanto, o desempenho de Moçambique enquanto responsável pela pasta da Defesa e Segurança? Chegou com estes 3 assuntos pendentes, deixa-os pendentes, e inclusivamente, portanto, a situação de Moçambique. O problema, quer dizer, é o velho dilema. Como é que um doente ou um coxo vai rir do outro coxo, ou como os dois vão se ajudar? Quer dizer, é um dilema, não que não possa ser. E, obviamente, que Moçambique fez tudo o que esteve ao seu alcance para que pudesse, vamos assim dizer, responder àquilo que eram as expectativas. Mas, claro que a resposta a essa pergunta está mesmo no seu enunciado, que, efetivamente, algumas pastas, alguns dossiês, ou a maioria dos pontos que Moçambique devia resolver, não ficaram resolvidos. Eu acho que toda a zona, a zona da África Austral e deste bloco, quer dizer, é um bloco, quer dizer, atualmente em tensão, quer dizer, se não há um conflito efetivamente, mas pelo menos há uma tensão já criada, e veja a República do Congo, veja Moçambique, até ontem ouvíamos que em Zimbábue houve golpe de Estado, não houve. Quer dizer, é uma região um pouco turbulenta e muitas das questões não se resolvem apenas pelo fato de existir um bloco. Quer dizer, as questões são profundas de uma sociedade e são debatidas dentro daquela sociedade. E o exemplo concreto é o que nós temos, que é a questão da tensão político-militar, que já vem se estendendo há bastante tempo. Quer dizer, não vai chegar amanhã um Messias que vai, vamos assim dizer, fazer uma oração e criar um milagre. Quer dizer, as coisas levam o seu tempo. E eu creio que o insucesso de Moçambique não pode ser visto como a falta de competência, mas é porque talvez os processos, os dossiês são mais complexos e que superam a capacidade de Moçambique, que talvez o tempo não foi suficiente. O nosso país assumiu esta pasta em altura certa, se quisermos avaliar, portanto, esta pasta de Defesa e Segurança, assumiu no momento certo? Obviamente que não. Quer dizer, a África Austral, eu não sou especialista
em relações internacionais, mas eu creio que a África Austral já teve o seu momento mais ou menos pacífico. Claro que um e outro país sempre não se encaixou tanto como o Zaire, República Democrática do Congo, mas claro que o momento em que Moçambique assume é um momento onde começa a despolar alguma tensão e só olha o próprio África do Sul hoje em dia, quer dizer, é um país sim estável, mas que, quer dizer, as coisas não estão lá muito bem estabelecidas. Então, creio que talvez tenha faltado ou um pouco de sorte ou um pouco de tempo para Moçambique poder responder efetivamente com as suas obrigações. Pois bem, Adelino Boca, a sua leitura em relação, portanto, ao desempenho de Moçambique nesta pasta, portanto, da SADC, como é que um país como o nosso, que está, portanto, envolto em situação crítica em termos de defesa e segurança, se quisermos, pode estar em condições de dar um puxão de orelhas, por exemplo, à República Democrática do Congo, ao Lesoto e ao Madagascar, e resolver essas situações quando internamente também vivem uma espécie de conflito? Vive uma espécie de conflito ou vive um conflito? É o seguinte, eu penso que primeiro, se calhar temos que pensar se de facto a SADC tem condições para que nestas presidências rotativas efetivamente resolva alguma coisa que esteja mal no outro país, ou são sistemas rotativos simbólicos, porque não há nada que faça com que quem está no poder naquele momento obrigue o outro a agir de forma diferente. Portanto, esta situação, nestas condições, não se poderia esperar de Moçambique mais do que aconselhar, mais do que recomendar, mais do que chamar a atenção para que as coisas estejam de forma diferente. E, naturalmente, nestes processos de chamar a atenção, aconselhar, só é aconselhado quem quer o conselho, não é? Se tu não queres ser aconselhado, pura e simplesmente vai ignorar o conselho de quem, mesmo que seja dos melhores conselhos que tu estás a receber. Moral da história, não vai mudar absolutamente nada. Portanto, eu penso que as nossas organizações, do ponto de vista formal, não obriga ninguém. Então, não obrigando, não há como dizer se o nosso trabalho como país foi bom, se foi mau. Foi o trabalho possível no contexto em que nos foi deixado trabalhar. O fato das decisões ao nível da SADC serem tomadas de forma colegial, portanto, não em termos estaduais, também permite que haja, portanto, este tipo de avaliação, portanto, no final do desempenho de cada... Olha, curiosamente, ainda não ouvi nenhuma avaliação negativa do ponto de vista daquilo que é o desempenho da SADC. Não é? Do ponto de vista daquilo que poderia, por exemplo, um país sair e dizer não, o desempenho desta organização prejudicou naquilo, na outra coisa. Não sei se a porta fechada isso pode ser que aconteça, mas não acontece. Por quê? Porque eles todos sabem que as coisas não poderiam ir para além daquilo que aconteceu. Portanto, não há uma forma de exigir, se quisermos, melhor e maior empenho e desempenho de uma organização só porque está à frente do processo. Aquilo é estar à frente para só ajudar a rodar a realização das reuniões e coisas assim do género. E depois, depois temos um problema que é muito crítico, na minha opinião, na SADC, contrariamente é que é uma organização dos países da região onde, de facto, as sociedades nem se comunicam. Não sei se estás a perceber. Quer dizer,
nós temos grandes cimeiras, não é? Dos dirigentes ao alto nível, mas nós, as sociedades, não nos comunicamos. É muito estranho tu estares numa sociedade, num grupo de países, onde, quando há uma revolta xenófoba, atinge o vizinho do lado. Era suposto que estas pequenas coisas, do ponto de vista de socialização, estivessem totalmente ultrapassadas, nem estão. Então, quer dizer, eu penso que, de facto, é preciso voltar a repensar a SADC. Até porque, do ponto de vista daquilo que era a estruturação, do ponto de vista daquilo que eram os interesses, os planos, etc., estão totalmente desfasados. Portanto, era preciso revoltar. Hoje, me questiono se valeu a pena o protocolo comercial da SADC. Okay. Hoje me pergunto se não valeria a pena manter as taxas de juros na entrada de produtos agrícolas da África do Sul para Moçambique, para manter aquilo que são os nossos interesses também, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de incremento. Quer dizer, são muitas coisas que eu, como pessoa da sociedade, questiono se aqueles dirigentes de facto estão a pensar no nosso próprio interesse. Então, é muito difícil, na minha opinião, é muito difícil avaliar este desempenho, porque e também, se nós tivéssemos conseguido aliviar a tensão no outro país, não sei se ia me satisfazer, porque no meu país também estou em problemas. Pois. Não é? Quer dizer, há muitas questões que se põem em relação a estas organizações e, na minha opinião, a avaliação só pode ser feita no interesse do grupo de pessoas que se encontram, que se juntam, que têm, se calhar, uma outra forma de ver que é diferente das sociedades que eles dirigem. Pois bem, Gustavo Mavi, alguns analistas, alguns críticos olham, portanto, para a atual SADC como uma espécie de clube de compadres, portanto, em que ninguém está em condições de puxar orelhas ao outro e por aí afora. Partilha do mesmo diapasão, inclusive, portanto, este que é avançado aqui é aqui partilhado pelo Adelino Buque, que diz que é preciso repensar a SADC. Não, acho que o meu colega está a fazer uma leitura um pouco desfasada com a realidade. Eu acompanhei a fundação da organização em Windhoek, quando se perdeu um dos SES, porque a SADC parte de 1980, quando é fundado o Eduzac, mas para enfrentar o apartheid, tanto militarmente como economicamente, e fazer com que os países, novos países estavam a nascer, Moçambique, esses países da região estavam a tornar-se independentes ou mais livres do que estavam, e criam a conferência que chamava-se Conferência de Coordenação, que depois passa a uma comunidade. De 1992, em Windhoek, que eu cobri, para hoje, eu acho que houve muitos ganhos. Querer mais seria normal, mas a dinâmica das coisas nem sempre são aquilo que nós queremos. Mas avançou-se muito. Hoje posso acordar, pegar no meu passaporte, ir para a África do Sul, ir para a Tanzânia, ir quase para todos estes países, excetuando Angola, mas para quem tem passaporte simples também pode ir, sem precisar de visto. E pode imaginar quantas pessoas não morreram. Eu, em 1988, ia morrer porque eu não podia entrar na África do Sul, precisava de visto, eu estava muito doente, mas hoje não teria acontecido isso, porque acordo e vou me tratar na África do Sul como vou comprar o que aqui não posso ter. Seja uma peça de carro, ele está a falar aqui. Portanto, não é bem que não tenha acontecido nada. Agora, que devia ter acontecido mais, é verdade. Agora, que seja um clube de compadres, não é verdade. Há muita coisa que mudou, para além dessa livre circulação de bens, pelo menos de pessoas. É uma grande conquista. Mas é uma livre circulação relativa. Não é relativa, não, é real. Relativa. Há pouco tempo, olha... Não me corta, eu ainda vou escrever. Não, eu vou lhe tirar essa... Não, só para recordar, esta semana passada, a África do Sul deportou moçambicanos. Na África do Sul. Pelo menos uma centena de moçambicanos. Uma centena de moçambicanos.
Na fronteira de Ressano Garcia, de um momento ao outro, moçambicanos foram impedidos de passar porque não apresentavam dinheiro em mão. Na fronteira de Ressano Garcia, sem aviso prévio, moçambicanos foram impedidos porque não tinham um passaporte biométrico. Portanto, na África do Sul, há muitos moçambicanos que sofrem represália só por o facto de serem moçambicanos. É verdade que Moçambique cumpriu a sua parte no processo da libertação da SADC. Nós cumprimos a parte que nos cabe como sociedade, como país. O Zimbábue, hoje, representa aquilo que há de mais sacrificado o nosso país. A África do Sul, hoje, fora do apartheid, representa aquilo que há de maior sacrifício que o nosso país fez. O que eu estou a dizer, e eu digo, eu faço esta análise, despido do princípio daquilo que são o bom do ponto de vista político. Eu estou a olhar as coisas como sociedade, estou a olhar para as coisas como uma pessoa interessada em fazer negócio. Eu pergunto, faça um inquérito como jornalista, se hoje o protocolo da SADC representa alguma coisa de mais-valia para a nossa economia. Faça e depois a resposta há de vir. Deixa-me dizer uma coisa. Dentro de Moçambique mesmo, aquelas coisas estão legisladas para ser assim, nem sempre estão a ser assim. Nada é perfeito. Mas não me corta, então. Esse problema que está a levantar é um problema que até pode derivar de alguma incompreensão, de alguma maldade de um funcionário sul-africano que entendeu fazer essa coisa. Não tanto como uma coisa instituída. A xenofobia não é o Zuma, nem o Mbeki, nem o Mandela que disse que tem que haver xenofobia. Houve alguém que desativou isso e mataram-se pessoas, mas não porque alguém quis que isso acontecesse ao nível do governo do país. Está a perceber? E os sul-africanos ficaram tão chocados, tão tristes com aquela situação, como isso que está relatado agora. São situações que podem ocorrer, aqui mesmo ocorre, com a nossa polícia, com os nossos funcionários, fazem coisas que não deviam ser feitas, mas que é um processo, tem que ser. Viu a União Europeia, que tem quase 50 anos, ou mais, é de 62, começou a formar. Agora a Inglaterra pulou fora. E os ingleses ou os britânicos sentem a mesma coisa de superioridade que sentem os sul-africanos, pensar que têm tudo, não precisam dos outros. Os alemães ideais para ter os skinheads, que passam a vida a bater os cidadãos dos países, a querer matá-los. É um processo que tem que ser e ganhando. Tudo isso está a dizer é verdade, mas também é verdade que avançou-se em muitas coisas. E temos que nos dar por agradecidos nesse aspecto, porque... O que é que esta SADC precisa neste momento para se tornar uma organização mais coesa ainda? Eu vou dizer uma coisa, a SADC é das organizações, é a organização mais dinâmica de todas as que existem no continente. África Oriental, África Ocidental, essa é considerada a mais dinâmica, aquela que se consolidou ao longo desses 30, 40 anos que foi fundada. Não tenhas dúvida quanto a isso. E eu falo, mas dessa parte por conhecimento de causa, porque eu estive na Nigéria, estive na Tanzânia, vivi na Tanzânia, é das mais dinâmicas. Ali na zona do East Africa, África Oriental, chegou a entrar em colapso, teve que ser refeita. Portanto, nós temos a organização mais dinâmica, aquela que está a caminhar de forma mais ou menos perfeita para atingir o objetivo. Agora só nos falta ter a moeda comum, mais ou menos, ou acabar com as barreiras. Você ir comprar um carro e trazer aqui sem ter que pagar direitos. Entretanto, diga-se também que é uma organização, é a organização que neste momento está em uma espécie de barril de pólvora com vários focos em termos de... Sobre isso posso me pronunciar. Vamos lá em partes. Conheço um país que está completamente em paz, em que não acontece nenhum terrorismo, nenhuma tensão. Conhece? Mesmo a França, a Bélgica, os Estados Unidos. Há de apanhar a polícia em todo lado. Cada vez que eu vou aos Estados Unidos, assisto na televisão mortes de polícia. Quer dizer, aquilo que nós tivemos aqui, raptos, que nós ficamos aterrorizados, é normal nos Estados Unidos. No Brasil já não digo. A nível da SADC, por exemplo, temos o caso do Botsuana. Que faz o quê? Que é um país que... Aquele é um país execo, todos se conhecem. Mas ali. é um país... Sim, não vais comparar com isso. Aquele é um país que todos se conhecem, são irmãos, são primos ali. É 1 milhão de pessoas, é como Namíbia. Agora 20 milhões,
80 milhões, isso é outra coisa. Esse aspecto justifica, portanto, esta... Também justifica sim. Você devia admirar a China, por exemplo, que é 1 bilhão e 300 que mantém aquela sociedade. Ou a Índia, que tem 1 bilhão e 300, que alguns dormem com fome, mas não roubam. Não vão tirar o celular como nós fazemos aqui. Portanto, isso é um processo. Bom, não, mas eu penso que se nós não formos suficientemente críticos àquilo que é bom e aquilo que é mau, etc., estamos nós próprios impedindo que os processos tenham uma dinâmica diferente. Eu não posso dizer que não há nada de bom que tenha acontecido, senão seria fatalista. pois. Mas eu tenho que dizer, com as letras bem sublinhadas, aquilo que eu acho que neste momento constitui o grande impedimento para que as coisas estejam devidamente alinhadas. E eu estou a falar de um simples protocolo. Muita gente na nossa sociedade diz, e bem, que Moçambique tornou-se na lixeira de produtos agrícolas da África do Sul. Eu sou boca de estudou física. O espaço que você não ocupa, os outros vão ocupar. Se você produzir coisa de qualidade, comida mais barata que o sul-africano, não vai ter problema de comida sul-africana. Ninguém vai querer comer. O problema é que você não produz. Então, o espaço que você não ocupa, os outros vão ocupar. O problema... Aqui onde eu estou sentado, ninguém mais vai sentar, só pode sentar sobre mim. Olha, o problema é tão simples como isto. O Gustavo viaja muito. Sai lá daqui com 1 quilo de banana, entra na Suazilândia, se vais passar. Não passar porque já até estive lá 2 semanas. Não entras com banana, não entras com nenhum produto agrícola. Não é verdade. O que acontece lá no aeroporto, mesmo na África do Sul, perguntam que tipo de produtos é que você tem, agrícola. E se não forem da lista que é proibido... Nós, aqui em Moçambique, não é verdade. Os serviços... Olha, nós fomos referência de importação. Na altura havia SGS, do outro lado e daqui. Na altura, nas fronteiras, tínhamos os serviços de fitossanidade agrícola. Tudo isso foi abolido, mas os outros não abolem. Estás a perceber? Estou a dizer que a crise de 2000, no choque que atingiu as plantulas de tomate, resultaram de uma importação de produto que não foi verificado. Eu estou a falar de coisas tecnicamente... E por que que eu estou a dizer que a banana não entra na Suazilândia? Eles justificam por razões técnicas. Ou seja, comercialmente está aberto, mas criam barreiras técnicas que impedem que tu tenhas acesso àquele mercado. As barreiras técnicas são normais para um país que quer fazer o desenvolvimento no seu próprio país, independentemente das pautas aduaneiras. É um instrumento, Mavia, que se usa. Mas eu sou muito dúvida que nós possamos ter dificuldade de controlar bem o nosso produto agrícola. Nós retiramos como país os serviços do controle fitossanitário nas fronteiras, meu amigo. Os indivíduos que entram para Moçambique, dessas fronteiras, não têm serviços fitossanitários que os obriguem a dizer que tipo de mercadoria que estão a entrar. Até os solos são contaminados por via desta libertinagem. Mas eu já levei, como disse, viajei muito, já levei fruta daqui, produtos daqui para oferecer a pessoas que estão do outro lado. Até que a cana, levei, não tive problema. Levei a Gostava de ouvir aqui também, portanto, o Alberto. Desde que eu declaro que eu tenho esse produto, isso é coisa... Ainda relativamente, portanto, a este assunto da SADC, a Suazilândia assume a presidência da SADC. O que é que nós podemos esperar, portanto, desta Suazilândia? Temos uma monarquia que é altamente conquistada em termos sociais e políticos internos. Que vantagens teremos, portanto, de ter a liderança da Suazilândia, portanto, no distinto da SADC nos próximos tempos? Bom, eu creio que essa questão está um pouco interligada a que os meus colegas estavam a tentar discutir do outro lado, que é claro que esta organização, a SADC, ela desempenhou um papel preponderante
desde a sua fundação e permitindo uma circulação cada vez mais dinâmica de bens, serviços, pessoas e aí em diante. Mas há que ter em conta que o objetivo central da SADC é no fim, uma integração econômica. Bom, se esse é o objetivo, então temos que nos colocar a seguinte questão. Teremos nós como no todo, condições para ter uma integração que funcione? Uma vez falou uma coisa importante, que a União Europeia durante muito tempo mostrou-se pujante e até países não pertencentes à Europa quiseram fazer parte deste bloco. Mas que no fim, por exemplo, tivemos agora a Grã-Bretanha no referendo a votar pela saída. Quem votou foram pessoas. E a questão que temos que colocar é por que essas pessoas votaram. E daquilo que foi a análise internacional e que eu concordo com ela é que, quer dizer, a integração ela beneficiou sim, mas há uma camada de pessoas, há um grupo social que não sentiu esse benefício. E é o mesmo que acontece, por exemplo, quando vais para os Estados Unidos. Também, se vais para o Texas hoje em dia, há uma grande, vamos assim dizer, contestação a todo o sistema, porque os latifundiários, os ligados à indústria, de qualquer forma, sentiram-se um pouco para trás. A questão também é, se a gente entra para a integração, o que é que acontece com Moçambique? Moçambique vai ser engolido ou Moçambique vai competir? E depois podemos dizer, não, como disse uma vez, se há um espaço vazio, alguém vai ocupar. Isso é verdade. Mas isso é como tu ires para uma corrida de estafeta, onde tens alguém muito saudável e depois tens um outro totalmente doente. E tu dizes, olha, isto aqui é uma corrida, tu vens, tens que correr, não tem como. Quer dizer, nós temos que ter, no meu entender, a atenção para olhar e ver o que é que se passa com esse corredor. E Moçambique, nesse exemplo, é o corredor doente. Quer dizer, se numa economia como a nossa, nós dependemos totalmente das importações. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos falar da questão da semente. Nós estamos a usar uma variedade da semente que na África do Sul usava-se há 10 anos. Mas a África do Sul tem um conjunto de legislação que permite com que as empresas reprodutoras de semente possam receber royalties pelas suas patências, pelo fato de se usar. E nós, em termos de legislação, que é uma coisa de 2, 3 pessoas sentarem em um grupo, se organizar, registrarem-se na UPOV e tudo mais, podemos criar uma diferença naquilo que é agricultura. Então, nós estamos a falar que temos que nos integrar num contexto como esse. Mais uma vez, não é que a SADC não tenha trazido resultados, mas há uma necessidade de se repensar na SADC e principalmente com os prazos. Nós assinamos o acordo em 2008 e dissemos que até 2015 vamos abrir todas as fronteiras. Sabe, é só sentar com um único produtor grande e perguntar o que acha. Porque aqui, para nós, é mundo de ideias. Para nós é bonito, porque assim é verdade e mentira. Mas pega um único produtor agrícola em Moçambique e pergunta o que acha. Quais são as condições que Moçambique vai criar para essa integração? Esse é o que eu quero deixar ficar. Agora, em relação à tua questão, olha, esses cargos não são por mérito, são rotativos. Tá bom? Okay. Então, se não é por mérito, é rotativo, então... Alguém tinha que assumir. E como agora é a vez de Suazilândia. O que vai trazer de novo, honestamente, não vejo. Obrigado. Pois bem, eu gostava de convidar-vos agora para olharmos para o nosso terceiro e último tema, que é, portanto, o afastamento da Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Ela lutou, portanto, com todas as suas energias e ainda hoje, portanto, apresentou ao Tribunal um recurso ao Tribunal, portanto, Supremo do Brasil, relativamente ao impeachment que sofreu. Gustavo, que reflexões é que nós podemos tirar, portanto, deste impeachment que a Dilma sofreu? Está alcançada, se quisermos assim dizer, a meta, o resultado de quem impôs, portanto, o Senado, este processo de impeachment a Dilma Rousseff? A Dilma foi vítima da sua própria ousadia, podemos dizer assim, de ter tentado julgar os que praticavam ou que não deviam praticar naquele país.
estava a ver todos aqueles julgamentos, Lava Jato, não sei, aqueles processos todos. E os que tinham cometido aqueles estavam a ser sujeitos a julgamento, já perceberam-se que tinham que anular aquilo ali, tirando a pessoa que estava à frente desse processo. Portanto, é chamada luta pelo poder. Venceu quem tem mais poder, são pessoas que têm muito dinheiro, manipulam tudo, podem pagar os juristas. É como dizem os nigerianos, se você quer roubar, rouba muito dinheiro para pagar o polícia, o juiz, toda a gente. Sabes que não rouba pouco. Há um livro que se chama o Reverso dos Estados Unidos. Por exemplo, nós aqui nos queixamos do nosso sistema judiciário, que não é grande coisa, há muita impunidade. Isso não é coisa só nossa. Nós temos esse problema de pensar que é só nós. Vou dar um dado estatístico, por exemplo, entre 1962 e 70, fez uma investigação que envolveu mesmo a Universidade de Harvard. E havia 13 mil casos nos tribunais. 13 mil casos graves. E, na verdade, os que chegaram ao julgamento só 2%. Ou seja, muitos foram sendo arquivados, outros indultados, sem julgamento, antes de um julgamento. E a conclusão a que chegou os investigadores é que os criminosos têm 85% existe 85% de não serem descobertos nos seus crimes e 95% de escaparem da justiça. O populismo do PT não terá vingado, neste caso, o Brasil? Não existe problema. Ali, o que existe foi um poder de uma minoria que se impôs sobre o poder da minoria destituída do poder real, que é o poder do dinheiro. O dinheiro, eu hoje tenho um artigo de notícias que diz que o crime compensa. Ao contrário do que nós dissemos que os juristas dizem que o crime não compensa, é mentira. O crime compensa. E uma das pessoas que está a tirar lucros pelo crime é a Renamo. Que mata pessoas, cada vez que sai das matas, senta na mesa, chega a um acordo, dá-lhe casa, dá não sei o que, uma série de coisas. Está a perceber? Então, vamos chegar aí. E se for a verificar, muito rapidamente, o Balzac escreveu há 600, 500 anos atrás que por detrás de cada riqueza há um crime que dorme. Isso é uma grande verdade. Portanto, o que está acontecendo no Brasil é um crime dos poderosos sobre os fracos. Embora não basta ter razão, como dizem os próprios brasileiros. É preciso ter força, como casar a razão com a força. Se você não casa a razão com a força, você não é nada. O afastamento de Dilma Rousseff acabou com o que restava da combatividade do Partido Trabalhista brasileiro? Eu penso que não, mas eu penso que há uma coisa muito interessante no afastamento da Presidente do Brasil, que acontece 24 anos depois do primeiro impeachment ao Fernando Collor de Mello. Eu penso que houve, do ponto de vista de avaliação dos acontecimentos, algum desprezo por regras processuais numa sociedade que prima pelo rigor jurídico. Porque de acordo com as informações que foram levantadas pelos juristas, as acusações residem nos tais decretos de créditos e as chamadas pedaladas fiscais. E, curiosamente, eu não estou a dizer que foi bom ou foi mau, estou a dizer a constatação. E, curiosamente, a Presidente do Brasil aceitou que isto aconteceu e dizia que os outros governos também faziam. Pois. Ora, esta aceitação de um ato ilegal, só pelo simples facto de que os outros governos anteriores também faziam, não sei se poderia ajudar para a defesa. Portanto, eu penso que aqui houve uma avaliação, se calhar não tanto de rigor,
em relação ao problema a que estava mergulhada a própria Presidente do Brasil. Porque se tu fores a notar, não houve nada forçado. Foi tudo baseado nos instrumentos que o próprio Brasil criou. Portanto, ali não há nada selvagem. É todo mundo civilizado, tudo com base no decreto, na lei, não sei quantos. E foi saindo a senhora devagarinho, sem se aperceber que está a ir. E sempre a dizer que os outros governos também fizeram. Os outros governos também fizeram. Como quem está a dizer que eu cometi estes erros porque os outros governos também cometeram. Eu acho que esta forma de agir ajudou a que a Presidente fosse liminarmente tirada da Presidência da República. Porque não teve em nenhum momento a hombridade de reconhecer o erro, não é? É verdade que no jogo do poder as pessoas lutam pelo poder. Ninguém vai te dar o poder só porque tu és mais engraçado. Então, ela tinha que também estar, do ponto de vista de preparação de defesa, ainda que reconhecendo que os outros governos assim o fizeram, mas encontrar alternativas de defesa, não reiterar que os outros governos também fizeram. E eu encontrei esta situação e eu também continuei a fazer. Eu acho que isto não é defesa. Provavelmente procurou fazer uma defesa popular, populista, por causa da sua ação social como governo e como partido, e deixou de lado aquilo que são os instrumentos que lhe iam levando para fora da cadeira presidencial. Pois, se olharmos... Como sabe que aquelas pessoas que o julgaram cometeram crimes bem piores e que deviam ir até a cadeia por daquilo que cometeram. Isso, acho que o Sabugo não acompanha bem. Eu acompanhei bem. Não, mas o que estou a dizer... Olha, é o seguinte, é pegar num pequeno problema e você me crucificar para escapar do pior problema que você causou. Mas usando, é o que eles fizeram. Usando instrumentos que tu próprio criaste não, usando no país. Instrumento, manipulação, é o que aconteceu ali. Mas vamos deixar o modelo. Pois bem, olhando para a América do Sul e América Latina, encontramos que os partidos que estão mais inclinados à esquerda nos últimos anos foram perdendo, portanto, alguma margem para os partidos de direita. Este caso do Brasil também vai mostrar, portanto, esta tendência para os países da América Latina e para a América do Sul. Volto a colocar a questão que eu coloquei, se este afastamento de Dilma vai, de alguma forma, acabar com o que restava da combatividade do Partido Trabalhista. E se, por outro lado, também, com esta queda digamos assim, do lulismo, os direitos coletivos poderão agora ser negociáveis ou continuarão a ser inegociáveis? Bom, quer dizer, o PT, na verdade, é Lula, certo? E a colocação da Dilma como o sucessor é porque quando se olhou assim para os quadros do PT, quer dizer, não se viu nenhum limpo. A Dilma era ministra da Casa Civil e por aí em diante. E o povo brasileiro tem como Lula, vamos assim dizer, o grande messias, entre aspas, ou a pessoa que revolucionou e olhou mais para a classe dos mais desfavorecidos através dos vários programas populistas, como é o caso da Minha Casa Minha Vida, que foi um dos programas muito, vamos assim dizer, debatidos no Brasil, e que também não reúne consensos. Então, e se olhar para aquilo que é
as sondagens do Folha de São Paulo, quer dizer, dão a conhecer que se fôssemos para as eleições, obviamente que Lula ainda era um dos favoritos, pelo menos na primeira rodada dos votos, talvez na segunda a coisa pudesse baralhar. E poucas vezes as sondagens deste órgão de informação falham, normalmente bate certo. Eu acho que o Lula continua sendo, vamos assim dizer, o miudinho queridinho e tudo vai depender de como é que o Temer vai gerir a questão de Lava Jato, porque ou o fim último de Lava Jato vai ser prender efetivamente o Lula, e uma vez preso não terá capacidade ou então não terá direitos talvez a concorrer nas próximas eleições, ou então se o Lula sai disto ou o Temer decide, vamos assim dizer, pôr mais ou menos panos quentes, como disse o meu colega do painel, que, quer dizer, quem esteve a julgar é quem tinha o pecado, na verdade. O caso da Dilma, no meu entender, é muito inédita, em que, na verdade, quer dizer, é verdade o que o Buck está a dizer, há um crime. Efetivamente, houve cerca de 52 bilhões de dólares, se não estou em euros, que ela usou para o Estado, não foi para o fim pessoal, ou seja, não meteu na sua conta, que fique claro. Mas falhou porque não registrou e não pediu autorização. Ou seja, sob o ponto de vista constitucional e de lei, houve crime. Não, houve crime. Isso não podemos negar. Agora, se esse crime podia ter sido esquecido, aí é outro debate. Agora, é claro que estávamos num momento em que há uma operação Lava Jato, e se viu as gravações do coisa, quer dizer, até o próprio presidente do Senado estava envolvido e todo mundo queria acabar com o Lava Jato. Ou seja, o voto pelo procedimento do impeachment é um voto também de salvar a pele de cada um envolvido nesse esquema de corrupção. Isto é um facto e não podemos negar. E voltando à tua questão, é claro que o PT sofre um abalo, mas a questão que a gente pode colocar é hoje no Brasil, qual é o político sobejamente conhecido, tem, vamos assim dizer, capital político, exato, para de facto fazer frente a Lula, fazer frente a quem quer que seja. A Marina parece, quer dizer, faz sombra, depois desaparece. É a chuva do verão, ou seja, às vezes está ali e o que diz, às vezes, não convence. O Temer, se sabe, é um político nato. O Temer tem um discurso brilhante. O Temer, quer dizer, de todos que atualmente estavam tirando o Lula, era alguém com um currículo vasto, quer dizer, desde a sua juventude fazendo política. E como disse ele, olha, eu já fiz muito e não pretendo concorrer. Efetivamente, porque ele já está nesta vida há bastante tempo. Eu acho que o problema do Brasil agora vai ser exatamente esse: encontrar candidatos de ficha limpa e que tenha efetivamente uma capacidade de atrair o eleitorado. Pois, eu gostava de ouvir, só para finalizarmos, as repercussões internacionais que poderá provocar, portanto, portanto, o encerramento da Embaixada da Venezuela, a reação da Bolívia, da Argentina, dos Estados Unidos da América, enfim. Sim, eu tenho estado acompanhado desde que o processo começou, mesmo a BBC, que é uma rádio, digamos assim, que pauta pela isenção, deu a entender que aquele é um processo elevado de vingança, de tentar interromper todo aquele processo que eles estavam a fazer, mas o fato deve ser dito é que o poder, neste momento, de há uns 30 anos para cá, está nas mãos do capital. Sabe que há sempre pessoas que têm uma fortuna que é superior à fortuna que está nas mãos de metade da população do mundo, de mais de metade. Isso não é normal. Quando 100 gajos, desculpa a expressão, têm mais dinheiro que mais de metade da população mundial, isso não é normal.
E é o que já aconteceu. E quando estávamos a começar aqui, falamos da tensão que se vive na África do Sul, em Moçambique, na Tanzânia, tem a ver com essa distribuição desigual do que no mundo existe. Não há nenhum país, e bem disse, eu estive na Tanzânia o ano passado, tenho estado na África do Sul com uma regularidade, e todos estes países têm uma tensão terrível da maioria que vive mal. Há pessoas que nem aquele princípio bíblico que não se deve preocupar pelo dia de amanhã porque ele vai se resolver, é que as pessoas preocupam-se com o dia de hoje, que não tem nada para comer. Há mais de 1 bilhão de pessoas que dormem sem ter comida o suficiente ou nada. Então, quando o Lula aparece a tentar acabar com isto, quando há uma tentativa de formação dos BRICS, que é uma tentativa de uma reorganização da sociedade, metendo os chineses, os próprios brasileiros, há uma potência que não gostou disso e tem que se desfazer isso. Há um conflito ali de interesses muito grande. Não é porque aquilo é um crime, porque diz-se que o crime pode ser ligado quando você usou dinheiro para o benefício pessoal, esse é 1 bilhão ou 50 bilhões de que falou, usou para o bem da nação, então tinha que ser. Mas aqueles planos que estão julgados a Dilma são bem piores que ela. Então aí que está o problema. Portanto, não pode ser... É uma questão moral. Quando ele diz que vocês também fizeram antes de nós, isso é verdade. Então tinha que se ponderar isso e não fazer o que os outros fizeram. Porque você vai me tirar o olho quando você também não se tirou o olho quando aconteceu o mesmo problema. Não faz sentido. E sobre a questão da conjuntura, portanto, internacional, que isto poderá provocar eventualmente na região? Em política diz-se que as coisas vêm e vão. É como uma tempestade. Não sei o que é. O problema ali vai ser dos brasileiros. Ok. Porque o Lula e a Dilma fizeram muita coisa. Sabe que no Brasil, até o governo de Lula, não havia um único negro na universidade que fosse brasileiro. Não me disseram, eu estive no Brasil um pouco antes de Lula. Se apanhasse um negro numa universidade brasileira, não era brasileiro. E quem diz isso diz muita coisa que acontecia ali. Quando ele apareceu com aquele programa Sem Fome, era como chama isso? Sim. Ele resolveu muitos problemas e isso não agradou a classe dominante. Porque era dar o poder à maioria, isso não convém. A luta de classe, o Brasil é a sociedade mais discriminante e pior ainda para os negros. Então isso para mim não faz sentido. Para encerrar. Não, lamentar que tenha se interrompido esta governação que estava de facto virada para aquilo que é a sociedade mais carente do Brasil, portanto, mas pronto, eu penso que se calhar aqui fica uma lição sobre a forma como a gente lida com os instrumentos legais que se criam, não é? Okay. Porque se tu fores a analisar, não houve nada de fora do normal. Usaram-se os instrumentos. Então, é preciso ter-se em conta os instrumentos legais que se criam num determinado país, num determinado momento, como é que esses instrumentos são utilizados. O segundo aspecto, é preciso ter o cuidado na escolha das alianças para governar, porque não podemos esquecer que este problema também resulta de alianças para governar. O partido da Dilma, o PT, não terá feito a aliança mais acertada, por aquilo que se vê neste momento, os resultados. Então, é preciso ter-se em conta as alianças para governar, portanto, não é a qualquer custo que tu decides que deves aliar-se ao fulano porque temos que governar. É preciso haver um trabalho, uma ponderação, etc., para poder se governar. E o PT não teve esse cuidado e foi picado por alguém que ele lhe trouxe para dentro. É esse indivíduo que está lá, que lhe fez a cama. Então, quer dizer, são estes todos detalhes que tu não podes menosprezar. E aliado a isto, eventualmente estava esta percepção de que nós somos os melhores, porque o povo está connosco. Tu esqueceste as coisas mais elementares que te criaram problemas. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, na noite informativa e esperar por vocês numa próxima ocasião. Estivemos a olhar para estes 3 temas que mereceram, portanto, análise. O primeiro tema, o novo governador do Banco de Moçambique, que, portanto,
colocado pelo Presidente da República, a reunião da Troika da SADC, em última instância também o afastamento da Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Vamos agora sair para um breve intervalo e voltamos já a seguir.